Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18 e no versículo 20. Vamos ler a santa e poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é bússola para o viajante. A palavra de Deus, ela é água para dessedentar aquele que está com sede. A palavra de Deus é aquela que mata a nossa fome, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até juntas e medulas, até a divisão da alma, e é apta para discernir os pensamentos. Por isso, nessa noite, tenha certeza que Deus vai falar contigo, porque Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que vai na tua alma, Ele te trouxe a este lugar. Amém, amados? 1 Reis, capítulo 18, versículo 20, diz assim: Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor Deus, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. Versículo 27, sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Versículo 30, então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um valo em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Tome o teu assento. Meus irmãos, o povo de Israel foi chamado para ser o povo de Deus. O povo de Israel foi e é o povo escolhido de Deus para reinar com o Senhor Jesus. A trajetória do povo de Israel, ela é uma trajetória um pouco conturbada. A trajetória de Israel, ela tem as suas magnitudes, mas também tem as suas dificuldades. A história do povo de Israel, ela é uma história de embates, de guerras. Ela é uma história onde há dificuldades e onde há também felicidades. Quando Deus chamou Israel, Deus dissera por meio de Moisés, o grande líder, dizendo: se ouvires a voz do Senhor, vosso Deus, vocês comerão do melhor da terra. Se vocês andarem nos caminhos do Senhor, vocês comerão do melhor da terra. Quando Jacó, o seu nome é mudado para Israel. Israel significa aquele que luta com Deus.
Israel significa aquele que guerreia com Deus e obtém vitória. Quando Jacó recebe esse nome, Jacó, depois desse encontro com o anjo, a Bíblia diz que ele sai mancando, porque isto simbolizava que Israel, enquanto Jacó saía andando mancando, mostrava que Israel nunca iria andar direito diante de Deus. Esta é a verdade. Agora uma coisa, quando Deus escolhe homens para si, quando Deus escolhe alguém para si, Deus não está esperando de nós, Deus não nos chama sabendo que seremos perfeitos, mas Ele nos chama olhando para dentro do nosso coração, olhando para ver a sinceridade do nosso coração. Nesta noite você que entrou neste lugar, nesta noite você que veio em busca do Espírito Santo, nesta noite que você que tem um compromisso com Deus, eu quero dizer que Deus, seus olhos estão sobre este lugar, e Ele quer te dar vitória, em meio aos problemas que você tem, em meio às dificuldades que você tem, em meio à caminhada difícil, que você muitas vezes reclama contigo mesmo, dizendo que não consegue andar direito. Deus quer te fazer perfeito, através do seu amor e da sua misericórdia. Meus irmãos, a trajetória de Israel, então, ela é por vezes bonita e por vezes triste, por vezes honrosa e por vezes calamitosa. Então, no tempo que nós estamos e dentro daquilo que nós lemos, existia um tempo dentro para Israel que também não era dos melhores. Quando há divisão das tribos e quando o reino do norte toma uma posição tendo o seu próprio rei, as coisas descambam para o pior. A Bíblia fala então de um homem chamado Acabe. Este homem, segundo o costume da época, ele se aparenta, ele faz aliança com os reis dos sidônios, com os reis dos fenícios, e ele toma uma mulher chamada Jezabel. Ele traz uma moça chamada Jezabel e a toma por mulher para ser rainha. Isso era um costume dos reis, porque tendo uma filha, tendo uma pessoa de um reino próximo, com certeza este reino não se levantaria para a guerra. Agora uma coisa, Deus quer, com isso nós aprendemos, Deus quer que nós venhamos confiar nele, Deus quer que nós venhamos confiar em todas as coisas pelo seu poder, Deus quer que nós venhamos ter esperança naquilo que ele prometeu. Se ele prometeu que cuida de nós, se ele prometeu que vai nos dar vitória, não adianta inventarmos os atalhos só trarão sofrimentos e dores. Deus quer que você confie, Deus quer que você fique neste lugar, Deus quer que você fique aí nestes bancos ouvindo a palavra, e através disso você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quando Israel então passa pelo grande aperto, Acabe era um homem que não tinha uma voz própria, e agora esta mulher, esta rainha começa a influenciá-lo, e a nação de Israel, que era a nação trazida para ser a nação como cabeça, Deus tinha dito: eu não vos coloquei como cauda, coloquei como cabeça, vocês devem liderar as nações, vocês devem ensinar as nações. E agora Israel começa a passar por este problema, por este martírio. Então, diante de tantas coisas, Elias, o profeta do Senhor, desanimado diante da situação que começa agora a se levantar diante de Israel, ele profetiza, ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover mais sobre Israel até o tempo determinado. Os céus estão fechados, as bênçãos do Senhor. A chuva representava a bênção de Deus sobre Israel. A terra que não chovesse estava fadada ao fracasso, a terra que não recebesse água sobre ela estava fadada a não produzir alimento. Não produzindo alimento, a fome era inevitável. Sobre Israel então descamba-se o pior. Sobre Israel 3 anos e meio a chuva não vem, o gado começa a perecer por falta de chuva, a alimentação começa a escassear, e Israel começa a sentir os problemas da seca. A Bíblia diz que foram se perdendo os mulos, foram se perdendo os cavalos, eram animais que eles precisavam muito, e agora todos morrendo. Imagine 3 anos e meio sem chover, numa região que é desértica, numa região que já não tem muitas coisas, que não tem muitos recursos naturais. O caos estava instalado, mas Deus queria mostrar àquele povo, Deus queria mostrar algumas coisas àquele povo. Eu quero dizer nesta noite que a seca pode ter chegado à tua vida. Eu quero dizer nesta noite que mesmo que os problemas tenham chegado à tua vida,
Eu quero dizer que nesta noite há um profeta de Deus neste lugar para vindicar a bênção do Senhor sobre a tua vida, para chamar a existência de águas, para chamar a existência da promessa, e você vai glorificar o nome do Senhor. Chega de seca. Nesta noite é noite de vitória, é noite de vitória para o povo de Deus. Aleluia. E agora então o problema está instaurado, e eles começam a procurar aquele que tinha causado, porque alguém dissera a Elias, a Acabe: olha Acabe, o causador deste problema é Elias, a água não vem sobre a terra, é por causa de Elias, é por causa do homem de Deus, é por causa do tisbita. A palavra tisbita quer dizer viajante, quer dizer estrangeiro. Isso significa que a igreja, assim como Elias, é também tisbita, é também estrangeira nesta terra. A igreja do Senhor não é deste mundo. Estamos aqui de passagem, e é por isso que nesta casa, nesta noite, há regozijo da parte do Senhor, porque o Senhor deu poder à igreja. Nesta noite, você que adentra este lugar, nesta noite, você que nos ouve pela web TV, nesta noite, você que está neste lugar e ouve a palavra de Deus, escute: Deus nos dá poder e autoridade. Aleluia. E nesta noite nós ministramos a bênção do Senhor para a tua vida. Elias estava então agora retirado das cercanias de Israel, e todo mundo procura por Elias. Todo mundo sabe que o profeta de Deus, porque quando o profeta fala, porque quando o homem de Deus fala, as coisas acontecem. O profeta de Deus, ele tem experiência com Deus. O profeta de Deus, ele tem intimidade com Deus. E quem é profeta de Deus sabe destas coisas. Quando ele fala, alguma coisa acontece, porque falou em nome do Senhor. E agora o problema está instaurado, e eles procuram por Elias, e chega um momento que o próprio Deus, não aguentando, diz a Elias: olha Elias, chega agora de tanto castigo, a lição eu acho que os filhos de Israel entenderam, e agora é preciso que tu saia desse lugar, tu saia desse esconderijo. Ele ficou no ribeiro de Querite, ele foi alimentado pelos corvos, ele foi depois para a casa da viúva de Sarepta, perto da Fenícia. Ele ficou um tempo ali também Deus faz milagres. Mas chega o momento que ele devia se apresentar ao povo, chega o momento que ele precisa chegar diante do povo e dizer que tudo aquilo tinha acontecido por causa da desobediência. Mas Deus que ama o seu povo, mas Deus que quer nos ver, Deus que quer nos ajudar, Deus que quer estar conosco, chega o momento que ele nos coloca diante de uma situação para nos falar ao coração. E agora Elias se apresenta. Alguém chega e diz: olha Elias, eu vi Elias. E alguns então principais do rei, ele se avista com Elias, e Elias diz para aqueles que estão vendo: conforme vive o Senhor, diga a Acabe que eu vou me apresentar a ele. E alguém então fica dizendo: olha, eu sei que o Senhor teu Deus está sempre contigo, eu não vou dizer nada ao rei, porque pode ser que eu dizendo ao rei que te vi e não fazendo nada para você, porque o rei quer que leve você vivo a ele, porque você é o causador desta tragédia. E Elias então diz àqueles homens: eu vou me apresentar a Acabe. E chega então o momento que Elias agora envia aos filhos de Israel, ordem dizendo: Elias mandou nos chamar no Monte Carmelo diante do Senhor, e a gente precisa ir lá para ver o que Deus quer falar através do profeta. Agora uma coisa, irmãos, o que Deus quer nesta noite nos ensinar através desta lição, o que Deus quer nos ensinar nesta noite através desta palavra, o que Deus quer falar conosco nesta noite através daquilo que Ele ensinou aos filhos de Israel. Primeiramente, é preciso entender que Deus não nos quer ver e Deus não nos quer. Tem gente que fica aflito, tem gente que fica afligido, tem gente que fica depressivo, achando que Deus é um homem com chicote, querendo bater em qualquer um que encontrar, simplesmente porque ele errou. O que Deus queria de Israel? Deus queria de Israel uma só coisa. Deus queria de Israel uma única coisa, era que Israel reconhecesse que era Ele quem mandava a chuva, que era Ele que era Deus.
Quantas vezes nós ficamos presos a algumas coisas, quantas vezes temos dificuldade de vir à igreja. Deus nos abençoa, Deus nos dá vitória, Deus nos ajuda, Deus nos faz prosperar, e a gente troca muita coisa dentro desta casa, dentro deste momento, para ficar em outras coisas que não dizem respeito às coisas de Deus. Mas Deus quer nos trazer a responsabilidade, e é por isso que Deus envia seca à nossa vida, é por isso que Deus retém a água, é por isso que Deus retém a bênção, e a gente começa a sofrer, e a gente começa a padecer, porque Deus quer ter um encontro com nós, mas é no Monte Carmelo, é no monte de Deus, é diante de Deus que Deus nos chama para uma condição, para uma grande responsabilidade. Não existe família cheia do Espírito Santo se a gente não reparar o altar. Não existe família cheia do Espírito Santo se a gente não botar a casa em ordem. Não existe família cheia do Espírito Santo se a gente não se arrumar, se a gente não colocar as coisas que precisam ser colocadas no seu devido lugar, para Deus mandar fogo sobre o altar, para Deus mandar fogo sobre o sacrifício. O altar precisa ser reparado. Aleluia. E Israel então começa a enfrentar a situação diante do homem de Deus. A Bíblia diz então que Elias chama os profetas de Baal e agora lhe faz uma proposta. Elias faz uma proposta àquela gente dizendo: olha, eu só fiquei por profeta do Senhor, somente eu sozinho. E Deus tinha falado com Elias alguns dias antes, lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, no Monte de Deus, quando ele reclama dizendo que tinha ficado só. Deus diz a ele: não é só tu que está nessa condição, não é só tu que está sofrendo, não é só tu que está vivendo o problema desta seca, não é só tu que está chorando por Israel. Eu reservei 7.000, toda boca que não beijou a Baal e todo joelho que não se dobrou. Não é só tu, não é só você que está passando por esse problema. Todos aqueles que querem andar na presença de Deus, eles vão andar com sofrimento e com lágrima. Não é só você, meu irmão, que está sendo afligido. Há da parte de Satanás, do maligno, um problema. Há da parte dele alguma coisa que está lutando contra os interesses deste povo, contra as coisas de Deus. Mas nesta noite nós queremos, através da autoridade do nome de Jesus, quebrar toda a corrente, rasgar toda a rede que segura, toda algema que tranca, e libertar espiritualmente vidas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, enquanto eu vou falando nesta noite, comece a dizer para você mesmo: no que eu preciso melhorar, qual é a pedra que eu preciso colocar no lugar, o altar do Senhor, como é que está na minha vida. A Bíblia diz, Elias disse: reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto agora Elias está preparando o altar, enquanto Elias está chamando o povo, Elias coloca uma situação diante do povo. Elias diz assim: olha, até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar pensando em qual caminho vocês vão entrar? Até quando vocês vão ficar pensando por onde vocês vão ir? Se Baal é Deus, seguem eles, mas façam a coisa de verdade, façam isso com firmeza. Agora, se o Senhor é Deus, serviu. Agora eu vou fazer uma proposta. O verdadeiro Deus, Ele vai mandar fogo sobre o altar. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer aos senhores nesta noite: não percam vosso tempo vindo a este lugar se a palavra não vos impactar. Não percam tempo vindo a este lugar se não houver na vossa vida uma vontade verdadeira de servir a Deus, uma vontade sincera de buscar o Senhor. Os senhores estão perdendo tempo nesta noite, e nesta última hora que nós estamos vivendo, é hora de nós voltarmos para Deus, é hora de nós buscarmos a Deus, é hora de nós servirmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Aleluia, Deus não é Deus de brincadeira. O homem que fez todo o universo e que rege as estrelas não é um homem qualquer. Aleluia, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso reparar o altar diante do Senhor. É preciso fazer uma manutenção todos os dias. É preciso chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui imperfeito, eu estou aqui com todos os meus problemas, mas Tu sabes a minha vontade que tenho em Te servir. E tudo isso é o que Deus precisa para começar a agir na nossa vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, e o povo não lhe respondeu nada. O povo não tinha mais ação própria, o povo não conseguia mais manter a postura. O povo sabia do passado, o povo sabia de Gideão, o povo sabia de Samuel, o povo sabia de Moisés, o povo sabia de Josué, o povo sabia de todos os profetas, o povo sabia de toda a história e toda a trajetória daquele povo que era para ser o povo de Deus, mas não tinham mais forças. A sequidão espiritual não era somente a física que os abatia, mas era a sequidão espiritual que agora estava por cima. Mas chegar o momento, porque quando chega um homem de Deus, quando chega alguém vindicado por Deus, as coisas começam a mudar. Então disse Elias ao povo: eu fiquei só por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Eu quero dizer uma coisa, que em meio a multidões de pessoas, em meio às dificuldades que temos, em meio às grandes metrópoles, em meio às grandes cidades, quando você olha as pessoas se dirigindo a estádios, quando você olha as pessoas se dirigindo a lugares aonde há muito prazer, aonde há muitas coisas, aonde há muitas festas, você pode ver que as pessoas se dirigem aos borbotões, as pessoas se dirigem com multidões. Mas quando as coisas são para fazer para Deus, quando as coisas são para Deus, você vê que é uma grande minoria. Assim também era no tempo de Elias. Ele diz: eu sou sozinho, e os profetas de Baal são 450 homens. Isso quer dizer que é muita gente que está do lado de lá, e é pouca gente que está do lado de cá. Agora uma coisa, enquanto as pessoas estão do lado de lá, e são multidões, aqui está talvez uma minoria, mas uma minoria que louva, que glorifica o nome do Senhor. Um povo que está na direção de Deus, um povo que sabe o que quer, um povo que se prepara para o arrebatamento, um povo que se prepara para entrar nas bodas do Cordeiro. O céu é verdadeiro, assim como eu estou pregando nessa noite. O céu é verdadeiro, e o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Que tristeza será para muitos que ficarem, que tristeza será. Eu tenho orado nesses últimos dias dizendo: Deus, não deixa perder o meu tempo dentro da tua casa, não deixa perder o meu tempo dentro da tua casa. Que tristeza será, senhores, para muitos que ficarem, para muitos que ficarem, serão alvos de zombaria do inimigo e de muitos que vocês pregaram. Que tristeza será ficar aqui neste lugar que será entregue aos inimigos e ao anticristo. Nesta noite Deus fala contigo, nesta noite o Espírito Santo ele fala ao teu coração. Te prepara o teu altar, prepara a tua casa, prepara a tua família. Oh, nesta noite tome uma posição diante do Deus de Elias, e Deus nesta noite começa a tocar em muitas vidas. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eles colocam então agora aquela situação diante dos profetas de Baal. E diante dos profetas de Baal, então Elias pega, faz um altar, faz ali, coloca lenha, colocam uns pedaços de lenha, começam a dividir o bezerro e colocar diante do altar. E ali então, para complicar a coisa, eles começam a colocar água. Naqueles tempos não tinha água. Diz a história, os historiadores, que existia uma fonte no Monte Carmelo que não secava. Talvez seja dali que veio toda essa água. Isso é alvo de muitas perguntas. Como Elias conseguiu trazer água no tempo de tanta seca? Essa é a única explicação, e não é com isso que eu quero nesta noite conversar com os senhores. Nesta noite o que eu proponho
é que o altar significa uma purificação, e que no altar a água significa um serviço, significa um contritamento de coração, significa que eles se despojaram de alguma coisa, e agora eles colocam esta água que lhes serviria, que era muito valiosa, eles colocam diante do sacrifício, para esperarem vir acontecer aquilo que eles estavam aguardando. Eles estavam com o método certo, mas eles estavam esperando de alguém que nada tinha para oferecer, porque o verdadeiro Deus, somente o Deus de Israel, podia responder com fogo. Tem muita gente que está confiando na sua riqueza, tem muita gente que confia na sua sabedoria, tem muita gente que confia na sua força, tem muita gente que confia nos seus bens, tem muita gente que confia naquilo que ele pode fazer, no seu profissionalismo. Mas quando Deus ele começa a tratar com o homem, com a mulher, ele mexe em bases, ele mexe nos alicerces, ele começa a trabalhar, e o modo de Deus trabalhar não é o nosso modo. Naum diz que Deus faz o seu caminho na tormenta, é Ele que prepara todas as coisas, é Ele que tem o poder, Ele tem o controle na sua mão. A tua vida está na mão dele, todas as coisas da tua vida, pertinentes à tua vida, está na mão dele, a tua família está na mão dele, e operando o Senhor, quem impedirá? Enquanto Israel estava diante de uma situação calamitosa, enquanto Israel estava diante de uma situação, eles estavam ali boquiabertos. Ninguém sabia como Elias tinha chegado, ninguém sabia como Elias tinha preparado todo aquele cenário, mas a verdade é que eles estavam diante de uma situação de escolha. Vivemos diante de uma situação, vivemos diante de um mundo corrompido, vivemos diante de um mundo cheio de pecado, vivemos diante de um mundo onde o ter é mais importante do que o ser, e os valores estão invertidos, onde a mídia tem proclamado o homossexualismo, onde a mídia tem invertido os valores da sociedade. Mas Deus ainda procura por um povo fiel, Deus procura ainda por um povo que não está cocheando, que não está assim em dúvida, que não está assim pensando, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Deus espera que homens e mulheres estejam prontos para a grande batalha. Deus espera que homens e mulheres estejam prontos para o grande embate, porque tudo que Deus quer é mandar fogo sobre as nossas vidas. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Elias estava naquela situação, ele escolhe um dos bezerros, prepara primeiro e coloca diante daqueles homens. Agora uma coisa, irmãos, Deus queria mostrar àquele povo que só Ele tem todo o poder. Deus queria mostrar àquele povo que só Ele pode todas as coisas. Deus queria mostrar àquela gente que tudo aquilo que até então eles tinham crido não lhe era válido para nada, porque Deus queria fazer acontecer, Deus queria mostrar o milagre, Deus queria mostrar o milagre, mas era preciso tomar uma posição diante de Deus. E depois de situações então, aonde Elias fala com o povo, aonde Elias diz aos profetas de Baal: por que o vosso Deus não mandou fogo? E eles se rasgavam, eles se cortavam com espadas e lancetas, eles estavam apavorados, eles pensavam, tem que acontecer alguma coisa. Sempre mandou-se fogo sobre o altar. Escute só uma coisa, a tradição de Israel, ela diz o seguinte: quando Elias chama Israel para virem diante do Senhor, ele escolhe o Monte Carmelo, porque esse monte era o monte de Deus e não era o monte de Baal. Baal tinha uma planície onde Jezabel tinha preparado todo o terreno do sacrifício, e a história diz o seguinte, que tinha um túnel cavado de uma extensão de mais de 50 metros de comprimento, onde os profetas de Baal, eles vinham, eles colocavam produto inflamável em cima do altar, e eles então ficava uma distância assim um pouco considerável, e sendo que de tempo então, enquanto estavam oferecendo o sacrifício, um homem vinha com uma tocha acesa e colocando por baixo fogo, o altar começava a fumegar, pegando fogo, e todo mundo reconhecia, todo mundo acreditava que Baal mandava fogo. Foi por isso que Elias chamou Israel para o Monte Carmelo. Lá não tem enrolação, com Deus não tem engano, quem usa de engano não permanece na congregação do justo. Quem usa de engano não permanece na congregação do justo. Elias chamou o povo: venham para o monte de Deus, porque no monte de Deus não tem mentira, no monte de Deus não tem engano, no monte de Deus o fogo não vem por baixo, no
no monte de Deus, o fogo vem por cima, ele vem de cima, ele vem do céu. O fogo não é estranho, o fogo é aceso e fica aceso. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Oh, aleluia, eu sinto as minhas carnes tremerem nesta noite. Aleluia, quando cheguei a este lugar eu não sabia que ia trazer a palavra, mas Deus fez e falou forte comigo nesta tarde. Depois que eu cheguei ali de uma visita na casa dos irmãos, eu deitei na minha cama e comecei a chorar. Eu disse: Senhor, por que eu estou chorando? Porque, Senhor, está tudo bem, eu trabalho, a minha esposa está trabalhando. Minha esposa não está no culto hoje, porque ela foi a Porto Alegre, ela está no último semestre da faculdade, precisa fazer o TCC. A minha filha mais velha passou hoje o dia todo na gincana ali em Criciúma. A minha família é abençoada. E por que eu estou chorando? E eu comecei a meditar sobre todas as coisas que Deus fez no passado e aquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje, meus irmãos. Deus quer mandar fogo sobre o altar. Deus quer mandar fogo sobre a tua vida, jovem. Deus precisa de você. Deus precisa de você para um grande trabalho, para uma grande tarefa. Mas é preciso deixar muitas coisas de lado e ficar diante de Deus. Deixar de cochear entre dois pensamentos. E Elias disse: fiquei só, mas eu estou com Deus. Fiquei só, mas eu estou com Deus. Você está com Deus, está com tudo, né? Fiquei só, mas eu estou com Deus. Elias estava dizendo: diabo, eu fiquei só, mas eu estou com Deus. Foi por isso que Davi disse assim: ó, eu sozinho, eu não sou nada. Mas se Deus estiver comigo, eu salto uma muralha e eu brigo com o esquadrão sozinho. Aleluia. Se Deus está conosco, ninguém pode contra a nossa vida. Se Deus estiver conosco, aleluia. No livro da Corrie ten Boom, um livro best-seller, fala de uma família alemã que guardava 20 judeus e que foram presos porque foram descobertos. Quando os soldados alemães descobriram, levaram eles para um depoimento, e quando foram colocados nos caminhões, muitas famílias de alemães que eram também judeus foram levados. Nesse levante dentro do caminhão foi colocado 14 pessoas. E o pai de Corrie era um judeu crente. E quando o soldado alemão contou 11, 12, 13, 14 pessoas, o pai de Corrie disse 15. E o alemão disse 14. E eles teimaram. E o soldado alemão fez uma cara feia quando o pai de Corrie ten Boom disse 15, porque Deus está conosco. Tu sentes a mão do Senhor sobre a tua vida? Quem é que sente o regozijo de Deus nesta noite? Quem é que sente que Deus está contigo? Irmãos, a melhor coisa deste mundo é sentir Deus. A melhor coisa deste mundo é dobrar os joelhos nessas cadeiras e saber que Deus é contigo. É saber que Deus é contigo. A melhor coisa deste mundo, não tem preço que pague isso. É saber que Deus é teu amigo, que Deus cuida de ti. É saber que tu serve a Deus independente de qualquer coisa. Se a chuva vem ou não vem, se o carro é bom ou não é, se a casa é boa ou não é, se a circunstância te ajuda ou não ajuda. O importante é saber que Deus está conosco. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias pegou a primeira pedra. 12 pedras. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Noé não ganhou o mundo de então, mas ele colocou na arca a sua família. Embora Deus não mandou Noé pregar porque Deus queria matar aquela gente do dilúvio. Viu? Tem gente que diz Deus deixou a arca para todo mundo entrar. Não. Deus deixou a arca aberta para um simbolismo. Mas Deus disse: faz uma arca para ti e para teus filhos, porque o mundo de então eu mato. Vou destruir todo esse povo. Me arrependo de ter feito eles. Mas tu e a tua família, coloca dentro da arca.
Nesta noite, não vá sozinho para o céu. Não tem graça. Sozinho para o céu não tem graça. Se eu for sozinho para o céu, Ricardo, não vai ter graça se eu não ver a minha esposa e os meus filhos lá. Qual é a graça de ir para o céu se a minha família não for junto? Mas repara nessa noite o altar do Senhor. Elias reparou o altar do Senhor. E a primeira pedra que Elias pegou e colocou naquele lugar para começar a reparar o altar foi a pedra chamada Judá, um dos filhos mais velhos de Jacó. Judá significa louvor. A primeira pedra estava colocada. A Bíblia diz que reparou o altar do Senhor segundo as famílias de Israel, que o Senhor tinha dito que ali os colocaria o seu nome. Judá, louvor. Quantas pessoas não glorificam mais a Deus? Quantas pessoas vivem um tempo de mornidão espiritual, de seca espiritual, aonde você entra nesses bancos e você senta nessas cadeiras, poltronas muito bem estofadas, é muito agradável e cômodo estar aqui neste lugar, mas a presença de Deus, ela vale mais do que qualquer coisa. A presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. A presença de Deus é que nos impulsiona para virmos a este lugar. Não há nada que nos alegre, não há nada que nos regozije. A orquestra toca muito bem, louvam muito bem, o conjunto toca muito bem, mas nada neste lugar supre se a presença de Deus não estiver na nossa vida. A segunda pedra que ele colocou foi o segundo filho de Jacó, Aser. Aser quer dizer uma confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Vamos ficar de pé. Nesta noite, Deus está falando com uma pessoa aqui. Escute só. O teu passado te atordoa. O teu passado te incomoda e te faz chorar. A mensagem de Deus para ti é a seguinte: a terceira pedra que Elias colocou para reparar o altar do Senhor, ela tinha o nome de Manassés. Por quê? Porque essa pedra significava: Deus fez eu esquecer o meu sofrimento. Manassés era filho de José, e José tinha sofrido muito no Egito. E o primeiro filho que a esposa dele tem, ele disse: eu vou chamar o nome do meu filho de Manassés, porque o Senhor me fez governador nesta terra. Deus quer te fazer governador, Deus quer te colocar por cima. Deus quer tirar você dessa situação de desprezo, essa situação que te encerrou, numa situação onde você não consegue mais sair, você está algemado. Aleluia. Deus está neste lugar, irmãos. Deus está neste lugar. Eu vou dizer para você, ó, Deus está neste lugar. Eu trabalho com Ele há muito tempo. Eu sei que Deus está neste lugar. Aleluia. Nós temos tempo. Louva o nome do Senhor. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, enquanto eu vivo, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Oh, faz chover,
fazer um convite nessa noite. Nós estamos no quarto domingo. Minha família é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer reinar sobre a tua vida. Orquestra, o Espírito Santo quer reinar sobre vocês. Quando vocês tocar, tem que acontecer um milagre. Deus precisa tanto de vocês. Parece isso meio contraditório, né? Deus tão grande, mas que precisa tanto de nós. Eu orava alguns domingos atrás a favor desta igreja. Deus me mostrou uma rede, e aquilo está na minha mente. Uma rede que segura. Um demônio que coloca desânimo na hora de você vir para o culto. Você quer vir, você quer vir, você quer ser abençoado, mas chega na hora, dá um desânimo. Alguém te envolve, alguém diz para você não vai. Quando você vê a hora chegou e não deu mais tempo, você diz para o pastor depois: eu queria ir, mas não deu certo. Tempos de sequidão espiritual. Chuva retida. Mas Deus quer fazer chover. Deus quer fazer chover. Deus quer usar a mocidade através da tua pessoa para chover. É para chover, não é pouca coisa, é para chover. Não é pouca coisa, é para chover. Não é pouca coisa, é para chover. Quero que você pegue a tua família nesta noite. Eu não sei ainda quem vai orar. Aqui está o altar do Senhor. Vem. A orquestra. Muito mais do que tocar instrumentos. Deus quer usar vocês na unção divina, no fogo puro, naquilo que faz diferença. Eu tenho tanta dificuldade. Não interessa, o fogo de Deus é purificador. Aonde Deus chega, as coisas vão acontecendo. Tudo vem às claras. E quando Deus trabalha, a coisa é para melhorar. Vamos lá? Vem para frente. Vem com a tua família, isso? Vem dizendo: Deus, chega de sequidão espiritual. Senhor, faz chover sobre a minha vida. Quero encontro contigo, Senhor. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Senhor, trabalha na minha vida. Eu não quero perder o meu tempo dentro da tua casa. Com a tua família para o altar de Deus nessa noite. Aleluia. Venha com a tua família para o altar de Deus nessa noite. Aleluia. 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 Vai
Aleluia. Aleluia. Há uma presença especial do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite renovando. A chuva do Espírito de Deus está caindo. O fogo do Espírito Santo de Deus está caindo sobre a tua vida. É impossível você ficar de boca fechada. É impossível você poder se calar diante dessa situação. É impossível você não sentir, você resistir o Espírito Santo de Deus. Não resista. Aleluia. Sobre as nossas famílias, Senhor, neste dia, nós queremos a tua glória, Pai. Sobre as nossas famílias, Senhor, neste dia, nós queremos o teu Espírito Santo. Deus, nós não estamos pedindo uma casa, Senhor. Nós não estamos pedindo um bem material. Nós estamos pedindo a tua chuva, Senhor, a chuva do avivamento. Nós estamos pedindo, Senhor, e nós estamos dizendo que nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós não estamos pedindo nada para que o nosso nome cresça. Nós estamos pedindo somente a tua glória, Deus, na nossa vida. Pai, tudo aquilo que ata, tudo aquilo que impede, nós estamos pedindo que tu venhas tirar da nossa vida, porque nós queremos mergulhar no rio do teu Espírito e viver, Senhor, em uma dimensão espiritual, aonde a mente humana não pode alcançar, aonde a medicina jamais poderá chegar, aonde a tecnologia não tocará, Senhor, porque provém direto da mente tua, é da mente divina, provém de ti para a vida do homem. Deus, nós só queremos a alegria da tua salvação sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Nós só queremos o Espírito Santo dentro da nossa casa. Deus, nós não queremos nada mais do que isso. Somente a tua presença. Somente a tua presença, Pai. Somente a presença do teu Espírito Santo. Deus, seja derramado sobre cada família aqui nesta noite. Seja derramado sobre as famílias que estão lá em cima na galeria, as que estão lá atrás, Senhor, perto da porta de saída, os que estão aqui em cima, Senhor, na orquestra, os que estão aqui diante do altar. Seja derramado, Senhor, uma porção nova do teu Espírito Santo, algo nunca experimentado antes, algo nunca visto antes, Senhor, aqui nesse altar. Pai, em o nome de Jesus, sopra o teu Espírito nesta hora. Sopra o teu Espírito Santo. Sopra o teu Espírito Santo sobre cada vida agora. Eu quero que você comece a glorificar a Deus nesse momento com a tua família. Eu quero que você comece a glorificar a Deus, Senhor. Glorifica o teu Senhor nessa hora com a tua família, com as tuas palavras. Chore com a tua família nessa hora. Aleluia. Sinta a presença de Deus com a tua família nessa hora. Se alimente do banquete espiritual que está posto aqui nesta noite para você e para a tua família, para você e para os teus filhos se alimentarem, para você e todos que aqui estão se alimentarem nessa noite. Há um banquete especial. O Espírito Santo de Deus está derramando fogo do céu sobre você nesta noite. Se alimente desta unção fresca. Se alimente desta unção gloriosa. Se alimente do que o Senhor Jesus envia a tua vida nessa noite. Se alimente daquilo que o céu entrega para nós nesse dia e é presente. Receba da melhor maneira e com alegria no teu coração comece a glorificar a Deus, a exaltar o nome dEle. Se você é batizado com fogo, comece a falar em línguas nesta hora. Se você tem Deus aí na tua vida e você sente Ele, não oprimas, não tenha medos, não resista à presença de Deus. Ela está sobre a tua vida nesta hora. Sinta o calor do Espírito Santo te aquecendo nesta noite. Sinta o calor do Espírito Santo te aquecendo nesta noite.
Xarabacandaramando, Mewine Rebio, de Gebesure Mandarabashaya, Aramanarasuine Rei, Arabacandarabashai, Xeremandarabasure, Cantarabasure, Remandarabassuraias. Sinta a promessa de Deus sendo entregue nas tuas mãos nessa noite. Sinta a alegria do Espírito Santo te contagiando nesta hora. Você não está chorando porque você está triste. Você está chorando porque o Espírito Santo está tocando a tua vida. E se está tocando a tua vida, é porque a tua adoração chegou diante do trono da graça. E Deus se coloca de pé nesta noite. Deus se coloca de pé nesta noite, e as suas mãos estão estendidas sobre a Assembleia de Deus de Sara, aqui na Coronel Marcos Rovares 1319. Há uma unção de glória sobre este lugar. Há uma unção de glória sobre este lugar. Há uma unção de glória sobre este lugar. Há uma unção de glória sobre este lugar, sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você ouça Deus falar contigo nesta noite. Aleluia, eu quero que você sinta o Espírito Santo te envolvendo nessa noite. Aleluia, mesmo no silêncio assim Ele fala contigo nesta hora. Mesmo assim no silêncio o Senhor toca o teu coração nesta noite. Mesmo assim o Senhor, Ele está queimando dentro de ti nesta hora. Há um fogo abrasador queimando dentro de ti nesta noite. E Ele não se apagará, Ele não se apagará, Ele não se apagará, Ele não se apagará. Aleluia, 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 aleluia. Diga uma palavra de bênção para a pessoa que está ao seu lado. Diga, diga. Não precisa sair daqui, só diga uma palavra de bênção. Aleluia, diga uma palavra de bênção nessa noite à pessoa que está ao seu lado nesta hora. Abrace ele nesta hora, abrace, irmão, abrace a família, abrace. Abrace, abrace, sinta Deus na tua vida nessa noite. Sinta Deus na tua vida nessa noite. Nós vamos encerrar aqui diante do altar esta reunião hoje. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Olha só, vamos cantar juntos, vamos. Há uma presença aqui nesse lugar. Olha só. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Cante um coral. E como aleluia, cante a Deus. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, como mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça se esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu. E a igreja vai cantar no Santo dos Santos. E olha quem te vê. Debaixo de tuas asas é o meu lugar secreto.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia. Só